E o segundo menor estado do Brasil, o Amapá, lidera proporcionalmente o ranking de emendas parlamentares liberadas até o início deste mês. O governo pagou ao estado 393 milhões de reais, que seria aí R$ 535 por habitante. Vamos dar uma olhada numa ilustração que a gente preparou para que vocês possam perceber, então, a diferença entre, por exemplo, o Amapá e o estado de São Paulo, se a gente olhar por habitante, tá, pessoal? Por isso que a gente coloca esse valor per capita, porque São Paulo, por exemplo, tem infinitamente mais gente que o estado do Amapá. Então, ele foi o maior volume, com 535 por pessoa, aí vem Roraima depois com 407, Acre com 393 e Alagoas com 323. Então percebam que 3 estados do norte tiveram o maior volume, se a gente levar o valor em conta, o valor por pessoa, e depois Alagoas, Piauí, Tocantins, Maranhão. Se a gente fizer uma comparação com o que tem menos, que é o estado aqui de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Paraná, a gente está falando de uma diferença de mais de R$ 400. Por exemplo, Amapá teve 535, São Paulo, R$ 55,09 por pessoa. Santa Catarina, R$ 70,79. Rio de Janeiro, R$ 80,32. Distrito Federal, R$ 82. Paraná, R$ 86,19. Como é que vocês avaliam essa diferença de liberação para emendas? E para vocês, faz sentido que um estado como o Amapá tenha um valor per capita infinitamente maior que o estado de São Paulo, por exemplo, Alangani? Menor sentido, menor sentido. E aí a gente tem que levantar uma hipótese. Líder do governo é senador pelo Amapá. O futuro presidente do Senado e presidente da CCJ, muito poderoso, senador pelo Amapá. Alagoas também, que está em quarto, presidente da Câmara dos Deputados, é deputado por Alagoas. Então, não dá para a gente excluir essa hipótese, essa correlação. Ô Piperno, você acha que tem muita coincidência ou há de fato um planejamento para essas liberações? Tem muita coisa. Por exemplo, Roraima é o segundo. Então, o que acontece? Os estados menores, os estados menos populosos, eles têm 8 deputados federais. O maior estado, o mais populoso, São Paulo, 70. Então, isso gera uma desproporção muito grande, porque o Amapá tem 750 mil habitantes, que dá menos de 1,5% da população de São Paulo. E que é um problema do Pacto Federativo. Que é um problema do Pacto Federativo. Nossa. Então, isso é claro que isso faz. Se todos os deputados tiverem direito ao mesmo bolo, ao mesmo volume de recursos, então só isso aí, por tabela, já vai fazer com que esses estados pequenos tenham proporcionalmente mais recursos por habitante. Agora uma dúvida, que eu vou jogar aqui para vocês e que eu gostaria muito de ouvir sua análise primeiro, Segré. A gente está falando também de estados que têm necessidades diferentes e desenvolvimentos diferentes. Então, se a gente olha para o Amapá e for comparar com o estado de São Paulo em termos de infraestrutura, em termos de riqueza e etc., a gente está falando de cenários completamente diferentes, cada um guardadas as suas devidas proporções, mas não seria natural haver um investimento maior no estado do Amapá do que no estado de São Paulo, onde o desenvolvimento seria muito maior do que naquela região? Eu acho que não, e vou justificar com um exemplo. Claro, por favor. Maranhão. 1.200.000 pessoas recebem ajuda social. 600 mil, um pouco menos, trabalham e aportam para o sistema. Resolve esse assistencialismo, a pobreza no estado? Não, não resolve. Então eu concordo, me parece válido emendas para quem precisa, desde que a partir dessas emendas os indicadores sociais melhorem. Se os indicadores sociais não melhoram com emenda, prova que esse assistencialismo não resolve a questão. Se precisa de investimento, investe. Precisa de infraestrutura para melhorar a atividade econômica, investe. Mas o fato de mandar dinheiro, pelo fato de mandar dinheiro com a desculpa de que é um estado pobre, precisa da gente, resolva a pobreza. A dúvida é, eu vejo uma pessoa na rua pedindo dinheiro, tenho 2 formas de ajudar. A primeira, vou lá e dou dinheiro. Estou ajudando? No curto prazo sim, mas não resolve estruturalmente o seu problema. Se eu invisto na pessoa com educação, ensinando empreendedorismo, ensinando como ele pode desenvolver uma atividade econômica, aí estou ajudando ele. Tiro ele do assistencialismo e coloco ele para ser mais um aportante num projeto que ajude outras pessoas que possam. Quanto menor pessoas precisem do Estado, maior será o desenvolvimento desse Estado e dessa sociedade. O fato de mandar dinheiro por si não justifica nem o envio de dinheiro, nem vai resolver o problema social que pretende, com a desculpa do envio da emenda, resolver.
Ô Piperno, o que você acha dessa diferença de valores para de regiões também diferentes? Eu acho que é justo que as regiões menos desenvolvidas elas recebam mais recursos da União, até para tentar se equilibrar esse nível de desenvolvimento ou pelo menos corrigir distorções. Nesse primeiro trimestre, por exemplo, a economia do Nordeste ela cresceu mais do que a do Sul-Sudeste. Isso não acontece sempre, mas agora aconteceu. Então, isso significa que as imensas diferenças elas devem ter diminuído um pouquinho, né? Então, vejam, essas regiões, e a região norte é sem dúvida nenhuma a que mais precisa de investimentos. Então, é importante que receba bons investimentos. A gente tem que, veja, esse quadro ele é importante, mas ele não disseca quem foram os beneficiários desses investimentos todos. Sim. Foi saúde, foi educação ou foi construção de quadra de futebol de salão? Sim. Então, é isso que tem que ser observado com lupa. O que foi? Não, eu sou muito cético em relação a esse tipo de política de transferência. Então, você tem ali um município, um estado que produz mais, então vamos transferir dele para aquele que não produz e igualar o jogo. O que a gente observa na prática é que transferimos e não traz desenvolvimento na outra ponta. Tem cidades no Brasil que, se não fosse repasse da União, não existiria, não há razão de existir essas cidades. Então, também é de se pensar novamente nesse pacto federativo que acaba premiando a ineficiência. Agora, Gustavo Segré, o Piperno trouxe um ponto importante, que é a transparência sobre como essas emendas chegam a esses locais. Essa é uma crítica que é muito feita, por exemplo, às emendas de comissão, quando você não tem ali o carimbo de quem destinou e muitas vezes você não sabe sequer para quem ela está sendo destinada ou de que maneira ela seria utilizada. Eu acho que a transparência também poderia garantir que a gente pudesse, então, fazer as comparações de por que determinados estados ganham mais que outros, porque a partir da necessidade e do motivo pelo qual a emenda foi enviada, a gente conseguiria, então, fazer essa compreensão dos motivos que levaram a valores mais altos para determinadas necessidades em algumas regiões do país. Sim, e não somente isso. Isso é valioso. Mas me parece que também deveria ser qual foi o motivo que propiciou que determinado parlamentar envie dinheiro para essa cidade para essa ação específica. E como isso impacta na sociedade, que melhoras deu eventualmente para, sei lá, saneamento. Vou dar um exemplo. Eu acho que não adianta mandar para um time de futebol ou uma quadra de futebol quando grande parte dessa mesma sociedade não tem esgoto. Por exemplo, deveria fixar prioridades. Tá, vamos mandar dinheiro para uma quadra de futebol. Peraí, essa cidade tem ainda gente que não tem esgoto? Sim, então não pode mandar para a quadra de futebol, não. Não pode. Tem que mandar primeiro para o esgoto. E aí você começa a melhorar o desenvolvimento econômico, que não tem a ver com o crescimento. O Nordeste cresceu a atividade econômica. Daqui a 6 meses, 1 ano, melhorou o desenvolvimento econômico ou não? Então essa atividade econômica cresceu absolutamente à toa. Ou alguém ficou com essa grana, porque não foi para aquele que precisava, que é melhorar a forma de viver das pessoas que mais precisam. Piperno, tenho 30 segundos para você arrematar. Veja, se você pegar e dividir, vamos lá, 10 milhões para cada deputado distribuir em emendas. Então, os 8 do Amapá, eles vão, obviamente, levar para lá 80 milhões. Os 70 de São Paulo, 700 milhões. Os 80 milhões lá, se bem aplicados lá, eles vão surtir muito mais efeito do que os 700 vão gerar aqui em São Paulo. Agora, precisamos direcionar bem esses recursos. Não adianta ficar distribuindo a eles só para a base eleitoral. Aí que está o problema, é que nunca é bem aplicado. E falta transparência. Essa fórmula está aí há anos e não funciona.